Oi, aqui é a Jéssica e chegou a hora da gente fazer aquele resumão das últimas leituras. Nesse caso, eu vou comentar aqui com vocês as leituras que eu fiz nos meses de abril e maio de 2024. Bom, gente, estou fazendo aqui 2 meses juntos, eu não costumo fazer assim esse tipo de vídeo, mas eu fiquei um tempo sem poder gravar aqui pro canal, então acumulou algumas coisas. Especialmente essas leituras porque durante os meses de abril e maio eu não li muito, então não fazia sentido gravar vídeo separado para esses 2 meses e por isso a gente vai conversar sobre essas leituras todas agora. E antes de eu continuar falando desses livros, eu preciso dar as boas-vindas a todo mundo que está chegando aqui no canal nesse momento. Sejam muito bem-vindos, muito obrigada pela companhia. Estou muito feliz porque no momento em que eu gravo esse vídeo, a gente passou dos 6.000 inscritos aqui. Isso é sempre uma festa para mim, é muita gente e eu adoro saber que tem alguém do outro lado dessa tela que me acompanha, que gosta de ver o que eu falo aqui sobre livros e sobre América Latina e sobre cultura, enfim. Então, muito obrigada mesmo, de coração, pela companhia. E um obrigada especial a todo mundo que apoia o meu trabalho se tornando membro aqui do canal, aqui pelo YouTube mesmo. Nesse botãozinho do Seja Membro, vocês podem escolher sempre a modalidade de apoio e eu tenho várias apoiadoras e apoiadores que são pessoas muito queridas e que incentivam com que eu continue por aqui no canal e é isso, é uma alegria imensa esses 6.000 inscritos e esses apoiadores e apoiadoras que eu tenho aqui, fico feliz por ter vocês na minha vida, pelo menos nessa parte da minha vida. Todos os livros que eu menciono nos vídeos sempre estão linkados aqui embaixo na caixa de descrição, então confiram caso vocês queiram saber formatos disponíveis, se tem e-book, se tem só livro físico, quais são os valores, enfim, tudo isso tá sempre aqui embaixo, vocês podem conferir com mais detalhes, inclusive as sinopses, porque quando eu faço comentário de leitura, assim, nesses vídeos de resumão, eu falo das minhas impressões, né? Nem sempre isso coincide com aquilo que tá na sinopse, então para quem gosta de sinopse e de outros detalhes, vejam também aqui nesses links. E se forem comprar alguma coisa pela Amazon, comprando por esses links, você me ajuda com uma pequena comissão. Não precisa ser os livros que estão na lista, pode ser outra coisa, só precisa estar com o carrinho vazio para que a compra seja válida como algo vindo de indicação minha, né? Então, vocês podem aproveitar esses links sempre que quiserem, sempre que forem comprar alguma coisa e mesmo que não sejam livros, tá bom? Vou começar então comentando as leituras do mês de abril de 2024. A primeira leitura que eu finalizei naquele mês foi Mata Doce, da Luciane Aparecida, que é uma escritora brasileira contemporânea. Eu acho esse livro lindíssimo em termos de projeto gráfico. Eu fiquei muito feliz quando ele chegou aqui. Chegou ainda quando eu era parceira da Companhia das Letras no ano anterior. E eu coloquei então no clube de leitura, na verdade ele ganhou a votação no clube de apoiadores do canal, que é um clubinho para quem apoia lá na faixa dos R$ 7,99. Então, todo mundo que entra nessa faixa de assinatura pode participar dos nossos encontros privados. E no final das leituras conjuntas, que eu faço sempre aqui no canal, essas leituras que são bimestrais, né? A gente sempre tem discussão ao vivo aqui no YouTube. E nesse momento em que vocês estão assistindo esse vídeo, provavelmente já está no ar a nossa discussão sobre o Mata Doce, então eu não vou me ater muito aos detalhes aqui nesse comentário, mas esse foi um livro que eu gostei de ter lido, que eu achei uma leitura fácil, uma leitura que me manteve entretida, só que eu não achei ele um livro maravilhoso em termos de construção literária, na construção dos personagens, na construção do próprio ambiente do livro, né? E eu acho que ele é um livro muito legal na ideia, na concepção dele, que é retratar uma certa comunidade chamada Mata Doce, em que a gente tem uma maioria feminina e de mulheres negras, né, que é uma mistura de sertão com alguma serra, e a gente vê essas mulheres resistindo ali, se ajudando, especialmente nas figuras da Mariinha e da sua esposa, que tem essa filha adotada também, a Maria Teresa. Então, são muitas mulheres aqui envolvidas, mas não só isso, também a gente vê um retrato de um interior do Brasil que é interessante, esse interior que tem as próprias leis, que tem as próprias formas de lidar com o crime, com as coisas que se encobre ali, e eu acho isso sempre muito interessante, especialmente, claro, óbvio, né, por essa representatividade que ele traz de mulheres lésbicas, mulheres que têm outras sexualidades e de adoção, né, e tudo isso acontecendo na mesma família. E, enfim, eu já dei mais detalhes na live. É um livro que eu acho bom, não acho um livro ruim,
Eu só não fiquei apaixonada por ele por conta desses pontos aí dos personagens, de algumas escolhas narrativas também, do uso de certos termos que a autora faz, e aí é uma coisa de gosto pessoal mesmo, não só uma questão estética. Então eu sei que muitas pessoas adoraram esse livro e eu acho que tá ótimo também. E a gente segue aí lendo livros, lendo e avançando nesse conhecimento da literatura brasileira, especialmente a literatura contemporânea e feita por mulheres, que é também uma das bandeiras aqui do canal. E outra leitura conjunta do mês de abril também foi a trabalho, né? Assim como essa que eu acabo de mostrar, que foi do Clube de Apoiadores, também li para o Clube Lê Latinos um livro que esse sim se tornou um dos favoritos do ano e da vida. Tô falando de O Arquivo das Crianças Perdidas, da escritora mexicana Valéria Luiselli, que é publicada aqui no Brasil pelo selo Alfaguara, e nesse caso aqui a gente tem a tradução do Renato Marques. Gente, ainda vai sair resenha sobre esse livro, provavelmente. Mas que livraço incrível. Aqui a gente tem o mais puro suco da Valéria Luiselli, que eu adoro ver sempre nos seus textos. Eu já li da Valéria há muito tempo atrás, o Rostos na Multidão, e tem resenha aqui no canal também, vou deixar aqui referenciado para vocês. A gente leu também no Clube Lê Latinos, acho que foi em 2021, e lá a gente teve também um frisson com o estilo da narrativa, eu pelo menos tive, e aqui eu acho que a gente encontra isso também, só que esse é um livro mais palatável. Então, para quem leu Rostos na Multidão e não gostou, não se assuste que não é do mesmo jeito. Mas tem alguns elementos que se repetem na obra da Valéria Luiselli, que é, por exemplo, o cruzamento de vozes, essa forma de cruzar uma narrativa pessoal com uma narrativa também que é mais ampla, que é política. Aqui a gente vai acompanhar uma família composta por um casal, homem e mulher, e seus filhos. Só que é uma menina que é filha da mulher e o menino filho desse cara aí do casal, e eles vão fazer uma viagem de carro cruzando os Estados Unidos a trabalho, mas eles estão sabendo que eles vão se separar em algum momento, ou que talvez eles possam se separar em algum momento, porque os seus projetos de vida já mudaram e eles já não sabem muito bem o que os une, né? Então é uma viagem que é meio uma despedida, uma forma de aproximação, e todos os conflitos daquele casamento, da criação dos filhos, da convivência vão aparecer nessa viagem de carro. Mas não só isso, né? Também a questão do trabalho deles envolve questões políticas. Ela, essa mulher dessa relação aí, ela faz um trabalho de amparo a pessoas que precisam de alguma forma de representação nos Estados Unidos, que são imigrantes, especialmente mães de crianças que se perderam nesse caminho, familiares, né? E muitas crianças perdidas. Então a gente tem, por um lado, uma história familiar e, por outro lado, uma história política mais ampla dos Estados Unidos com o México e a questão da imigração. E essas crianças perdidas, elas vão se relacionar de alguma maneira. Seus filhos, que têm ali toda a proteção, aparentemente, e essas crianças que não tiveram a proteção que os filhos dela têm, mas que também corroboram toda uma narrativa sobre o que é ser criança, né? O que é ser criança num país latino-americano que vai precisar de muita coisa para sobreviver, que vai tentar a sorte de outras maneiras porque a sua realidade não basta, né? E é de uma beleza, assim, a forma como ela escreve, a forma como ela se aprofunda em certos temas é inacreditável. Então, eu já deixo aqui essa super recomendação antes mesmo da resenha oficial dele, porque é um livraço, é um livro que tem muita música, é um livro que capta muito o som, tem a ver com o trabalho dos personagens também, essa atenção ao som das coisas, como soa isso. Inclusive, no original, esse livro se chama Deserto Sonora, então tem outra conotação. Aqui ficou como o Arquivo das Crianças Perdidas, mas eu acho que se perde um pouco esse sentido inicial da obra, que era a atenção ao som, a atenção ao silêncio, ao que se fala e ao que se oculta. E, enfim, vocês estão vendo que eu amei esse livro, né? Porque fico aqui falando. Recomendo fortemente, uma das melhores leituras do ano. E foi tudo isso que eu li em abril, porque, na verdade, eu não estava lendo muito, e isso se repetiu em maio. Maio foi um mês em que eu fui viajar, fui pro Rio de Janeiro. Quem estava acompanhando pelos stories acabou vendo muito disso lá no meu Instagram. Inclusive me sigam no Instagram, porque lá eu posto as coisas mais imediatamente. E eu acabei tendo que ficar por conta das enchentes no Rio Grande do Sul, da remarcação da viagem, enfim. E fiquei aquele mês todo. Então eu fui só com um livro que eu levei pra viagem pra ler durante o voo. E acabei lendo ele ao longo de todo o mês. E além disso eu só li leituras também que eram de trabalho, para poder manter ali o calendário do Lê Latinos.
E então não foi muita coisa. O livro que eu levei na viagem, que me acompanhou durante todo o mês de maio, porque eu estava lendo, saboreando aos pouquinhos, foi esse aqui, Matei um Cachorro na Romênia, da Cláudia Ulloa Donoso, que é uma escritora peruana. E esse livro eu recebi da querida editora Mundarel e eu estava muito animada para ler. Ele tem tradução do Bruno Cobalcini Matos e aqui a gente tem uma história também bem diferente. Foi uma das que mais me instigou porque a gente tem uma professora de idiomas que é latino-americana, a gente não tem muito bem a certeza de onde ela é latino-americana, mas mora na Noruega e ensina idiomas lá. E aí, essa professora tá depressiva e tudo mais, e ela tem um amigo que é um ex-aluno. E esse ex-aluno vai convidar ela para fazer uma viagem com ele de carro até a Romênia. E ela topa, né? De carro pela Romênia, na verdade. E quando eles saem, então, para essa viagem, mesmo ela estando com todo o seu problema lá de depressão, ela acaba investigando várias coisas, ela acaba olhando para si de uma maneira que ela ainda não tinha olhado, no contraste com esse outro que é diferente. Esse é um livro que vai ter não só o deslocamento daquilo que é físico mesmo, geográfico, o deslocamento por um país em que ela não conhece nenhum idioma, mas também vai ter um deslocamento interno dessa personagem que vai tentar se reconhecer e redescobrir nessa comparação com o outro que é tão diferente dela. Então é diferente o íntimo, mas é também diferente o entorno geográfico, o cultural também, social, e é diferente especialmente o idioma. E isso vai ser um dos temas do livro também. Para vocês entenderem por que ou como essa personagem, essa mulher que sai com seu aluno em viagem de carro, matou um cachorro na Romênia, vocês vão ter que ler o livro. É super instigante, eu gostei muito, tem várias questões aqui. Vai ter cachorro? Vai, mas não é o centro da narrativa. É um livro bem diferente. E eu já comentei ele também lá no meu Instagram. Então vou deixar linkado aqui o meu comentário de leitura para quem quiser saber um pouquinho mais. Além desse livro, eu também li, no mês de maio, as duas leituras conjuntas que a gente tinha no Lê Latinos. O que aconteceu é que nesse mês de maio, dentro do nosso calendário, a gente ficou com duas leituras porque elas empataram na nossa votação e eu decidi manter. Uma porque era poema e a outra porque era teatro, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar esses clubes de leitura para poder, enfim, fomentar textos diferentes, já que se costuma ler muito mais romance e conto do que outros gêneros literários. E aí, então, a gente teve no mês de maio a leitura desse livro lindo que é Bagagem, que é livro de poesia da querida escritora Adélia Prado. É um livro que eu já tinha lido várias vezes e voltei a ler com muita alegria para acompanhar o Lê Latinos e foi lindo. Tô deixando aqui a capa porque eu não tenho ele em edição avulsa em livro físico, né? Só tenho a edição completa dele com vários poemas dentro. E eu gostei de ter feito essa releitura porque me mostrou tudo aquilo que eu sempre admiro na poesia da Adélia, que é essa atenção ao cotidiano, a coisa miúda, a vida dentro de casa, as questões metafísicas mais íntimas, como crer ou não em Deus, mas também porque eu consegui aproveitar outras coisas que eu ainda não tinha aproveitado da sua poesia. Eu fiquei atenta a outros detalhes que antes tinham me passado despercebido. Também foi muito bom poder colocar no Lê Latinos porque eu acho que foi uma oportunidade de muitas pessoas entrarem em contato com poesia, uma poesia que não é difícil. No encontro eu tentei fazer uma espécie de sarau também, fui lendo meus poemas favoritos, para mim, foi muito legal poder destacar dessa maneira, porque sim, é uma oportunidade de introduzir mesmo, de trazer a poesia para mais pessoas. Então tá aí também essa minha releitura do Bagagem que foi incrível. E o outro livro lido para o Lê Latinos foi O Beijo no Asfalto, do Nelson Rodrigues. É uma peça de teatro que eu ainda não tinha lido, por incrível que pareça. Eu já tinha lido outras coisas do Nelson, mas esse aqui foi a primeira vez e ele foi adaptado já para televisão, para cinema, para teatro, sei lá, já foi super adaptado e eu ainda não tinha visto essa história. E foi muito bom também ler, um texto que se lê rapidinho. Para quem não sabe, peça de teatro, dramaturgia, são textos que a gente vê sempre a história contada diretamente com diálogos, então é muito dinâmica a leitura. Quando a gente consegue entrar no ritmo dela, a gente vai avançando e não quer parar para saber até onde vão essas conversas que os personagens estão tendo, o que está acontecendo ali, qual é a cena, né? E O Beijo no Asfalto é um livro muito provocador, porque a gente tem a história de uma fake news, o que poderia chamar de um primórdio da fake news, que é uma notícia que se forja ali sobre um beijo no asfalto. O livro começa, na verdade, já com uma cena de um acidente, de uns policiais ali conversando sobre um acidente que aconteceu e que a gente tem um cara que foi atropelado por um ônibus
e alguém vai tentar socorrer ele. Quando chega ali pra ver, o cara pede um beijo e ele dá um selinho, um beijo, não fica muito claro. E isso é transformado numa coisa megalomaníaca, assim, é muita coisa que se fala sobre isso. Vai virar um bafafá na família, para o sogro desse cara que deu o beijo, porque vai achar que ele é isso, que ele é aquilo, pra mulher dele, pros amigos, colegas de trabalho, vai afetar toda a carreira dele por ele ter dado esse beijo. Porque vai se surgir esse movimento de, olha, será que ele é gay, hein? Será que ele é gay? Não falam em gay porque naquela época, os anos 70, ainda não tinha esses termos, mas a gente pensa em preconceito mesmo, né, do que eles estavam pensando sobre o cara dizia que não tinha nada a ver com isso, que não era bem o que eles estavam pensando, mas daí a coisa já estava toda feita e a carreira dele vai ladeira abaixo. Isso é muito interessante para pensar como os jornais vão forjando também essas notícias, né, forjando uma coisa para outros fins. Não é que eles estivessem tão preocupados assim com o fato do cara ser gay ou não, mas eles estavam querendo desviar a atenção de outras coisas que estavam acontecendo, né? E isso é muito a cara do Brasil. Então, apesar dele se passar nos anos 70, se eu não me engano, a gente tem um Brasil escrachado ali que funciona dessa maneira, mais ou menos, até hoje. Então foi uma delícia poder ler esse livro e discutir também no Lê Latinos, colocar teatro no Lê Latinos, que foi uma inovação. E é isso, gente. Esses foram os livros que eu li, então, durante os meses de abril e maio. Espero que vocês tenham gostado de saber. Comentem aqui comigo também o que vocês andaram lendo de bom, o que vocês me recomendam. É sempre muito gostosa essa troca. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.